aqui, transmitir ao vivo aqui, e ligar o nosso gravador aqui. Cadê? Aqui, pronto. São 8h10. Eu já estou chamando o Silvestre, que eu preciso conversar com o Silvestre a respeito desse menino, senador Marcos Duval. Bom dia, Silvestre, seja bem-vindo ao Programa Livre, amigo. A gente já está no ar. Meu Silvestre, tenta explicar para os nossos ouvintes aí esse imbróglio do senador Marcos Duval, o que repercutiu, o que no teu sentimento, o que é verdade, é uma tentativa, mais uma narrativa, está a fim de envolver o Xandão, porque ele falou que disse que o Xandão, sobre o golpe, uma hora ele colocou o Bolsonaro, depois tirou o Bolsonaro da parada, e ontem na Globo News ele falou que tem uma outra bomba que também vai envolver o presidente Lula. Qual é a final do Marcos Duval? Diga aí, bom dia. Olá, Santana. Olá, ouvintes. Livre da Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso, falando aqui para o mundo. Bom, Santana, depois disse contradições, não há muito o que se comentar sobre esse senador. Primeiro que nem doido que usa camisa de força renuncia ao Senado, que é, como disse um senador uma vez, aquilo ali, o céu ali não passa nem perto do que é o Senado, a vida de senador. Então, criou-se factoides. Além dos factoides, não tem nenhuma prova, não existe materialidade nenhuma do que ele disse, ficou mais nas narrativas. E isso descredencia ele como qualquer coisa que ele disser daqui para frente, ele não será levado a sério, quando muito folcloricamente ou um doido varrido. É isso. Não tem muito o que dizer sobre essas bobagens. Porque quem tem provas fala, eu estou aqui, tem gravação, tem isso, tem... Sei lá. Apresenta uma materialidade do crime que ele está acusando. Então, a lei funciona assim. Constitucionalmente é assim. Então, não tenho o que dizer muito. Eu não tenho o que dizer. Ele vai criar um factoide atrás de factoide. Aí o factoide vai ser igual aquelas denúncias do Cajuru, que tinha seriedade, aí virou folclore e ninguém, como diria, usando uma expressão vulgar, mais popular, saiu na urina. Bom, na tua visão, isso aí não impactou em nada, isso aí não vai dar nada, como é que fica? Porque agora está todo mundo interessado em saber, porque a reunião foi confirmada, né? Ontem, parece que o senador sofreu pressão, tanto que o filho do presidente falou com ele, todo mundo falou, não renuncia, não sei o quê e tal. E eu acredito o seguinte, doido ele não é. Será que que negócio é espião tabajara, como acho que foi o Gabeira que falou, tá? Porque ele está jogando dos dois lados, porque ele avisa para o Xandão que vai na reunião para prejudicar o Xandão. O Xandão diz que vai, vai lá. Aí ele volta, conta para o Xandão a história. O Xandão é mesmo, tal. Entendeu? Aí agora diz que, segundo os analistas, a ideia também era tirar o Xandão da jogada, ficar proibido de julgar o Bolsonaro. Será que isso tem algum fundo de verdade? Porque os caras antes da Globo News ficaram batendo em cima disso aí e falaram, não é possível, tem alguma coisa por trás, porque isso aí o cara não levanta de madrugada para fazer uma doideira dessa de graça, pô. Ele levar desde quase um mês depois do Tem ocorrido. alguma coisa por trás aí, né? Entendeu? É porque ele apresentou várias versões. Qual que é a versão verdadeira? Exatamente, entendeu? Então, aí fica... como é que você vai levar um negócio desse a sério? Não tem... fica sem sentido. Então,
Essa fofoca fica mais no meio político, porque no povão mesmo, o povão quer outra coisa, quer dar continuidade à vida, quer resolver os problemas do dia a dia, a massa. O que eu ouço aí isso é mais uma loucura, porque não tem. Os jornais nem levaram a sério isso. Nenhum jornal vai abrir uma investigação jornalística em cima de várias versões. Porque não tem, é só a palavra dele. O Bolsonaro não falou nada. O Flávio confirmou que houve realmente a reunião, né? O Daniel já está preso. O Xandão só esperou ele perder o mandato para catar ele de novo, entendeu? Entendeu? Tá. E o Bolsonaro ficou na dele também, entendeu? O Anderson disse que não sabe quem entregou o papel para ele, entendeu? Também não acrescentou muita coisa. Não tem nada a ver com isso, não tem conhecimento. Valdemar também se enrolou lá, mas também não saiu mais do mesmo, entendeu? Eu não sei qual é a do Valdemar, entendeu? O Valdemar foi depois também ficou naquela que não sabia de onde vinha, tal, falou uma bobagem. Essa histeria coletiva bolsonarista, isso pega, cara, porque teve um cara agora que semana passada, essa semana ainda, se matou aqui em Brasília xingando o show. Tacou fogo. Tacou fogo, pô. Que maluquice é essa, Silvestre? Assim como tem os devotos do Lula, tem os devotos do Bolsonaro. Tem os fanáticos do Lula, só que eles não. O partido é orgânico. Como o partido é orgânico, esses devotos do Lula eles controlam. Agora, o PL é um amontoado de siglas que veio oportunistas, se elegeram pela sigla e vai se esfacelar, vai ficar uma meia dúzia de bolsonaristas aí dentro de uma Kombi, usando uma expressão popular, e só, porque a direita em si, ela já está caminhando para o lado do Rogério Marinho. Você acredita que o Rogério Marinho será o líder? Eu acredito. Porque ele tem seriedade, ele não é maluco, entendeu? E o Valdemar está muito desmoralizado. O Bolsonaro, intelectualmente, uma pessoa razoavelmente letrada, não quer associar a defesa, não quer se associar a defender o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, ser um cara medianamente informado, acha ele um cara muito grosso, tosco. Então, ele seria como ele gostaria, e toda a ideologia dele, é mostrar que ele é um homem do povo, ele protege os descamisados, os despossuídos do poder público, que não é verdade. Nunca foi, nunca foi, né? Nunca foi. Então, diante disso, o que vai sobrar? Vai sobrar uma direita inteligente aí, organizada, que vai tentar sorguer da cinza. Não vai deixar. O Lula quer implodir o que sobrou lá no Senado, esses 33 que não votaram no Pacheco. Esses caras, eles têm condições. Se o Lula quer tirar pelo menos uns 10 lá, por aí não corre risco de levantar qualquer tipo de CPI. Mas vamos ver se o Rogério Marinho consegue aglutinar esse pessoal. Porque vai ter insatisfeito. O governo não vai ter como atender todo mundo. Por mais compra de voto que tenha tido, senadores foram cooptados com cargo no terceiro, segundo e terceiro escalão, rolou grana. Tudo isso que rolou lá para manter o Pacheco, uma hora vai vir à tona. E o Rogério Marinho, eu acredito que ele, pelo discurso dele, ele tem condições de aglutinar a direita. Por quê? Porque a esquerda já começou a demonizar, dizer que ele representa as mortes, que ele representa não sei o quê. Não, ele não representa isso. Ele é um senador eleito que defende pautas à direita. Em contraponto, é a democracia. A contraponto é a esquerda. Agora, todo mundo tem que ser de esquerda? Não dá, né? Então é isso.
Bom, essa é a opinião do Wilson Silvestre. Wilson Silvestre, bem de longe. Né? O Silvestre está longe. Bom, agora vamos lá para o nosso cercadinho daqui. Tem algumas coisas interessantes que você colocou hoje na sua coluna. Eu vou deixar a mais importante no final, mas eu gostaria que você perguntasse por que quem mudou de lado. Os evangélicos. Como assim? Os evangélicos juravam os maiores tocadores de bumbo nas igrejas, em todos os lugares, e defendendo o Bolsonaro eram os evangélicos. De repente, silenciou todo mundo. O que é que aconteceu? Ué, Sila Malafaia calou, todo mundo calou, meu amigo. Sila Malafaia tem que Por que calou? Dinheiro. Porque esses caras são os verdadeiros picaretas. Dinheiro, tem que pagar. O poder. Edir Macedo já fez coisa. O republicano simplesmente negociou a vice com o Arthur Lira, e o Marcos Pereira é o vice-presidente da Câmara, que é a alma do Lira está dentro dele. O Marcos Pereira, da Universal, que é o presidente do Republicano, ele tem um projeto de poder para 2026. Inclusive, em Goiás, ele quer que, dependendo do andar aí, tanto é que o deputado Jefferson Rodrigues, também da Universal, é o presidente do Republicanos em Goiás, tem um projeto de poder de ampliar nos estados todinho. Em todos os estados tem representatividade. Eles querem fazer agora, em 2024, o maior número de prefeitos e vice-prefeitos. Para isso, fazer a oposição ao Lula seria fria. Então, o que eles fizeram? Negociaram uma vaga do TCU, que já foi aprovada na Câmara, já foi uma vaga do TCU, um cara da Universal vai para o TCU, deputado federal, eu me esqueci o nome dele. Então, conseguiu isso e conseguiu ser o vice do Arthur Lira na Câmara. Se quer algo melhor do que isso, e já estão reivindicando, negociando com o Lula espaço no segundo escalão e diretorias e presidência de estatais. Aniversário não perde tempo, hein, cara? Não deu um mês, não foi nem um mês de oposição. Nem um mês. Daqui para frente vocês vão achar, as igrejas vão começar a desmistificar o Lula. E foi uma jogada inteligente do Lula com o Arthur Lira, porque o principal foco desses fanáticos é realmente a igreja. Aí o Lula sinalizou aí para os Malafaia da vida, não, pode ficar tranquilo, vocês não vão mexer com vocês, seus interesses vão ser preservados. Edir Macedo, pode ficar tranquilo, a Record vai ter muita verba. Pronto, acabou. Oh, meu Deus do céu, cambada de safado. Bom, esse eu sei que não é safado. Fala um pouco sobre o Demóstenes Torres, cara. Esse é decente. Esse é decente. É um cara que foi demonizado, foi execrado à esquerda porque ele era um cara de oposição, um homem de centro-direita. E ele era o único que estava caminhando para ser presidente da República, dentro do DEM. Aí a esquerda, o Lula, principalmente, centrou tudo em cima daquela CPI para desmoralizá-lo. Só que ele não usou um centavo de dinheiro público, nada. Ele tinha amizade com o Carlinhos Cachoeira, ele não era lobista, não era nada, é só amizade. Agora eu tenho amizade. Eu costumo dizer o seguinte: quando meus amigos estão em baixa, o cara que é meu amigo, é lá que eu estou com ele. É lá que eu estou com ele. Eu faço isso, é uma característica minha, ajudar as pessoas que estão lá embaixo. Mesmo eu posso estar na merda, do jeito que estiver, eu vou lá, ajudo o cara no que eu posso. E dentro das minhas possibilidades. Então, o Demóstenes é um cara decente, foi execrado do Ministério Público. Ele escreveu um belíssimo artigo, que saiu no 360, também foi publicado no Jornal Opção, um belíssimo artigo, muito bom, muito bom. Falando isso, tanto é que ele foi citado pelo Aras
no discurso do Aras, ele citou, foi isso que eu reproduzi. Como é coluna, você tem que pôr uma frase, duas só, que é muito curto, mas o Aras disse mais ou menos o seguinte, assim como Demóstenes, vou parafrasear aqui, o ex-senador Demóstenes Torres, que a luta ela é cruel, mas a gente está na frente de batalha para vencer. Então, é isso. Ele não em momento algum, o Demóstenes conseguiu assim abaixar. Ele teve um momento, ele enaltece inclusive a mulher dele, porque no primeiro casamento a mulher largou dele. Eles já separaram, porque tinha uma desavença. Essa do segundo casamento, normalmente as mulheres deixam o cara quando ele está em desgraça. A dele não, ao contrário. Deu força para ele, ajudou ele, e ele fez render uma grande homenagem a ela sobre isso. Então, assim, são coisas que... O único erro do Demóstenes, Silvestre, o único erro do Demóstenes foi na hora lá na CPI, ele negar que conhecia o Carlinhos Cachoeira, pô. Foi isso, mais nada. Aí foi aquele negócio, mentiu para a comissão, né? Mentiu para o Senado, pô. Aí caiu na desgraça, entendeu? Mesma coisa, quase que o Marconi também atropela, dizendo que não conhecia o Carlinhos Cachoeira quando vendeu a casa lá para ele. Entendeu? A frase foi mais ou menos essa, ó. Não posso deixar de dizer que hoje li de manhã cedo um artigo de um ex-senador, do ex-senador Demóstenes Torres, falando basicamente que na hora da batalha não importa o que vai acontecer, mas quem está do nosso lado na trincheira. Discursou Aras na sua voz. É isso aí. O único desse imbróglio que foi da CPI aí do Cachoeira, o único cara que eu vi macho pra caramba foi o Leré. E ninguém quis papo com o Leré. Quando eu perguntava pro Leré, você conhece o Carlinhos Cachoeira? O Leré falou. Eu falei, não, eu sou amigo dele. Mas ele é bandido. Problema dele. O que ele faz, deixa de fazer, é problema dele. Agora, é meu amigo, conheço. O senhor está dispensado. Eu não sei quem que estava presidindo lá, o senhor está dispensado. Entendeu? Já o Marconi e o Demóstenes negaram o conhecimento do Carlinhos Cachoeira, pô. Aí, o Marconi não dançou, mas perrigou, né? Ficou, mas todo jeito ficou desgaste. E ficou desgaste. Bom, agora vamos ver aqui. Que situação trágica é essa do vereador Quincão? Bom, o Quicão pegou no pé do secretário de saúde da Prefeitura de Goiânia, porque tem vários e-mails aí com problemas e tudo. Aliás, o Rogério Cruz, de modo geral, que está tentando aí se viabilizar na reeleição, mas está patinando pra caramba. Eu acho muito difícil. Esse trem vai acabar caindo no colo do Bruno Peixoto mesmo, que foi eleito presidente da Assembleia por unanimidade, sai muito fortalecido nesse processo. Mas o Rogério Cruz está com esses problemas. Uma hora é CMEI, uma hora é escola. Então, o grupo de Brasília abandonou ele, não quer saber dele. O Max Pereira tentou a última jogada. A última jogada do Rogério Cruz é ter levado o Jovaí para a Secretaria de Governo. Vamos ver se deslancha. Gostaria que você falasse. Ressuscitaram o Jovaí? Ressuscitou. O Jovaí é o secretário de... É o novo secretário aí do Rogério Cruz de governo. Vai organizar aí a base de Rogério, que está toda bagunçada. Mas o Jovaí também foi execrado, não foi? Foi. Na sua avaliação, injusto também? Provaram alguma coisa? O Jovaí, eu conheço o Jovaí tem uns 40 anos. É um cara esperto, né? Segundo, muita gente fala que ele transformou a política num balcão de negócio, mas nunca conseguiram pegá-lo.
Então, fica aquele negócio. No Brasil, quando o sujeito tem uma ascensão muito rápida, a primeira coisa que o povo vai falar que o cara está roubando. Como eu não tenho prova, não tenho nada, eu fico com a versão de que ele é um sobrevivente. É isso. Tá certo. Agora me fala o seguinte, me fala sobre o limite prudencial dos municípios. O que está vendo aí? Bom, essa é a grande encrenca que cai no colo do... Agora vai ter uma marcha aí dos prefeitos. Está prevista aqui, acho que dia 20... Tem uma marcha aí dos prefeitos que vai discutir duas coisas. O pacto federativo, porque só estão empurrando para os prefeitos os abacaxi. Fica o Estado com os cofres cheios, o governo federal com os cofres cheios e as prefeituras raspando o tacho. O que acontece? Os prefeitos estão muito preocupados porque o MEC, a primeira coisa que entrou, ato do Lula, foi estabelecer o salário mínimo para professor de 4.700, se eu não me engano, ou 370, um negócio assim. Estabeleceu o salário mínimo. Isso tem um impacto, porque tem prefeitura pequena aí que o máximo que paga para um professor é 2.000, 2.500. E olhe lá. Por aí. E olhe lá. Agora vai de uma vez, o cara não pode pagar menos de 4.370, um negócio assim. Resultado. Os prefeitos estão apavorados, principalmente de pequenas e médias cidades, porque tem um impacto muito grande na folha de pagamento. Até aí, bom, resolvido, porque tem o governo federal vai ajudar por meio do Fundeb essas prefeituras, mas mesmo assim é impacto. Agora vem a outra encrenca, que está suspensa sob júdice, suspensa pela Suprema Corte, até saber de onde vai sair a fonte de pagamento. As prefeituras não têm como bancar, que é o do teto, salário mínimo da enfermagem. Da enfermagem. Que é 4.700, se eu não me engano. 4.700. Aí o que acontece? Isso numa prefeitura, só para você ter uma ideia, está na coluna hoje, do jornal Hoje, do hoje.com. Veja bem, a prefeitura de Jataí, que é uma prefeitura rica, sudoeste de Goiás, terra do agronegócio. O impacto na saúde, se o prefeito não tivesse estadualizado o hospital, assim como foi o Hospital Municipal de Lusiânia, que passou para o governo do estado, o impacto seria de 3,5 milhões por ano. Nossa. Na folha de pagamentos. Isso são obras que deixam de ser feitas para a comunidade só para pagar o servidor público. Iporá, o Nassoitan Leite, que também foi ouvido, ele falou, olha, não tem a menor condição, como é que eu vou? Ele tem UTI está ajudando o hospital, ele equipou o hospital como um dos melhores da região oeste do estado. Resultado disso é o seguinte, o que ele vai fazer se ele tiver que pagar professor esse aumento se o governo federal não ajudar? Se passar essa conta para as prefeituras quebram. Bom, esse é um problema. O outro problema, o Tribunal de Contas do município estabelece 54% é o máximo que a prefeitura pode gastar com o pessoal. É o máximo. Não tem como a prefeitura gastar mais do que isso. Porque se o prefeito ultrapassar essa segurança prudencial da folha de pagamento, 54% do que ele arrecada, se ele for 60%, ou ele recua ou ele sofre improbidade administrativa e pode ser cassado. Então, está esse drama. De um lado,
ou serve a população ou serve o servidor. Ou atende o tribunal, né? Ou atende o tribunal. Isso, ou atende o tribunal. Como é que eles vão fazer? Além disso, ainda tem o Ministério Público pegando no pé. Hein? Claro. Porque o Ministério Público, eu vou te contar, eles veem corrupção em tudo. Porque são filhos da classe média, o cara nunca pisou na terra, estudou nos melhores colégios, porque para passar num concurso desse tem que ser muito preparado. Hoje a burocracia brasileira, ela tá toda, são os filhos da classe média preparada. Não tem pobre lá, não. Um ou dois, gato pingado. Só tem filho da classe média que nunca teve um problema na vida. Então, eles veem o mundo de acordo com o que eles foram criados e não como o mundo é real. O Ministério Público é isso. Esses promotores, e agora eles voltaram com força novamente. Já estão aí falando que vão intensificar, que não sei o quê, porque o Bolsonaro, de uma certa forma, era o bode na sala deles. Aí tirou o bode da sala, agora os prefeitos vão sofrer o diabo. Porque é o seguinte, o que acontece com o prefeito? O prefeito é pressionado pela população. A população pressiona vereador e prefeito. O prefeito precisa entregar a obra. Aí tem que seguir os ritos burocráticos. Você vai fazer uma concorrência, ela tem 90 dias para o cara contestar o sujeito que perdeu. Aí até que você aloca o recurso e começa a materializar, é quase 6 meses. O cidadão que está no sufoco lá não vai esperar 6 meses. Aí o prefeito manda fazer o troço sem licitação, sem nada, para depois da licitação a empresa fazer com que aquela empresa que já está tocando serviço ganhe. Aí o Ministério Público vem e ferra ele. E aí? Aí para a obra. Aí vai... é difícil, muito difícil. Foi uma brincadeira. Eu acompanho a vida desses prefeitos de perto aí, não é fácil. Eu vejo a população xingando assim, mas eu não vejo o cara. O Pablo está o maior sofrimento com esse Anhanguera aí. O troço vem de séculos. Aí caiu que de uma hora para outra o cara resolve. Primeiro precisa de recurso, licitação. As empresas que começou aquilo faliram, uma faliu, a outra desistiu da obra. Aí tem que fazer tudo, novas licitações, tem que buscar recursos. A Saniago não cumpriu a parte dela, que era a principal, porra. Não, e não é só isso, não é só isso. Aí quando você rompe um contrato desse, é dinheiro locado do governo federal. O governo federal não repassa mais, aí tem que repassar. Não, rapaz, os caras não têm noção. Aí eu vejo esses vídeos aí, eu fico olhando. Eu falei, gente, o cara não tem noção do que está acontecendo. Não tem. E outra coisa, a população, a especulação, por isso que tem que ter um plano diretor rígido. E Valparaíso, daqui a alguns anos, como você não vai ter área física, um lote vai valer uma fortuna. Aí pressiona para o cara foi fazendo especulação, porque era caro, resultado, foi instalando sem infraestrutura, sem nada, aí os caras passam, em um ano, constrói um bairro. Em um ano, um prefeito não consegue nunca levar em infraestrutura total para um bairro que não teve infraestrutura. Não consegue, nenhum. Pode ser até rico, pode ser o diabo, a prefeitura que não consegue, por conta da burocracia. Então é isso que ocorre com a maioria dos prefeitos. Então as pessoas, eu não estou fazendo aqui defesa de Pablo, eu estou fazendo defesa do que é os ritos burocráticos que tem no país. Por isso que os países desenvolvidos não têm, tudo é terceirizado praticamente. O governo só cuida de saúde, educação e segurança. O resto é tudo com iniciativa privada. O governo arrecada, faz licitação, olha, eu quero essa obra dando. O cara se vira. Então, a prefeitura, por exemplo, de Valparaíso, até que ela faz uma licitação, ela leva 60 dias, cara. Não tem jeito de fazer com menos. Não tem.
Para iniciar a obra, o prefeito vai lá, os vereadores e a população protesta, vai na porta da Câmara, xinga o prefeito, vai para a Rádio Jornal Metropolitano, fala mal, vai para não sei para onde, blog, enfim. Aí o prefeito chega lá com o pedido e fala: seu Pablo Mossoró, o senhor tem que resolver esse problema. Ele falou: vou resolver. Secretário aqui, Marcos, como é que a gente vai fazer com essa obra? Não, prefeito, dá para iniciar e tudo, mas tem a licitação. Não, dá para a gente começar. Dá, então, começou. Aí, um cara de oposição fala: Fábio Mossoró denuncia no Ministério Público, está fazendo a obra sem licitação, contratou uma empresa que não foi licitada para poder roubar, tomar dinheiro, sei lá. Vai o Ministério Público nas costas do prefeito. Aí o prefeito tem que suspender a obra ou ficar dando explicação para o Ministério Público, que nem na obra foi. E aí? É a vida, amigo. É a vida desse país. É isso. Eu tô falando, caros ouvintes, isso aqui não é defesa de Pablo ou quem quer que seja. É a realidade brasileira. Isso não é Valparaíso. Qualquer município que você chegar hoje tem isso. Tem corrupção? Tem. É da natureza humana. Vou fazer o quê? Tem. Mas as coisas não materializam de acordo com o cidadão pensa ou acredita que pode ser. É serviço público, meu Deus. Serviço público, já diz, é público. Todo mundo quer mandar. E ninguém é dono. É isso. Goiás Fomento para finalizar. Goiás Fomento está aí a Secretaria de Indústria e Comércio, que hoje a Goiás Fomento está dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. A reforma administrativa, que é uma mini reforma, que o Caiado está lá, inclusive hoje, começa a discussão, vai ser aprovado hoje e amanhã. Amanhã a Assembleia Legislativa está trabalhando, inclusive, para aprovar essa reforma. A possibilidade de tirar a Goiás Fomento, que é um agente financeiro do governo do Estado, e levar ele para a Secretaria da Retomada para ajudar as pessoas, os pequenos empreendedores e tudo. Então, a indústria de comércio já tem várias linhas de crédito que atraem empresas de pequeno e médio porte, por meio desse programa. Se tirar ele de lá, a indústria e comércio praticamente esvazia, porque não é grandes indústrias. Grandes indústrias não vêm assim, em embaciada. O que vem em embaciada, usando uma expressão popular, são pequenas e médias empresas. E, para atrair essas empresas, a Goiás Fomento cria linha de crédito subsidiada, o cara tem carência de 1 ano e tudo aí. Aprovado o cadastro, o cara recebe o dinheiro e começa a trabalhar já com a empresa. Se for lá para a retomada, vai ajudar a gente. O Caiado quer ampliar, não que o Caiado tenha proposto isso, está em discussão. A Goiás Fomento, teoricamente, ia ajudar, principalmente a costureira, no que ela tem lá, quer comprar uma marca, quer não sei o quê, para a gente que quer iniciar um negócio, ou pelo menos uma empresa individual, você entendeu? Criar essa linha de crédito com menos burocracia. Aí está esse impasse. Vamos instalar empregos individuais ou empresas que podem gerar de 2 a 20 empregos. Essa é a discussão da Goiás Fomento, que não está na Goiás Fomento. Está dentro do governo. Ok. Há duas correntes. Falando em governo, por que o Ronaldo Caiado recuou a extinção da Goiás Turismo? Porque seria uma coisa incoerente. O governo federal manteve o Ministério do Turismo, porque, inclusive, a FEComércio fez um estudo. No governo Lula, o turismo terá um grande incentivo. Então, vai incentivar muito o turismo interno. E o Estado, como Goiás, que tem alguns pontos turísticos fantásticos,
precisa de uma agência de turismo que capta esses recursos. Aí, se extinguir ela, como é que vai fazer? Fica aquela burocracia até buscar, então vai mantê-la. É isso. Bom, e para finalizar, passou batido aqui, eu não vi, mas você ainda comenta, quer dizer que o Glaucio da Fox também está de olho em Aparecida. Agora ele quer ser Isso. prefeito. E aí? Mais um. Candidatíssimo a prefeito de Aparecida, mais um concorrente do Vilmarzinho. Ave Maria. Outro detalhe, o Vilmar, eu escrevi, passou batido isso, a gente não comentou, aquele dia que não teve o programa. Foi. O Vilmar Mariano, prefeito de Aparecida, ligado ao grupo do Mendanha, aproximou-se de Daniel Vilela. Não é descartada a possibilidade dele ir para o MDB, que ele está tentando voltar para ir para o MDB para ter o apoio de Daniel Vilela na candidatura à reeleição. E não é descartado em 2026 uma grande frente, o Daniel construiu uma grande frente aí do MDB. Olha que chapa imbatível. Essa ficaria imbatível. Daniel Vilela, candidato ao governo, que é natural. Pedro Salles, o primeiro-ministro da infraestrutura de Caiado, que é a bossa de Caiado. Pedro Salles na vice. Gustavo Mendanha, candidato ao Senado. Quem que vence uma chapa dessa? Marconi ainda saiu. Sem chance. Não, e o PSDB, amanhã nós vamos falar. Segunda-feira. Segunda-feira sobre o PSDB. Eu vou escrever sobre isso. Tá complicado, o que o PSDB está virando? Complicou mesmo, hein? Tudo. Só. 36 minutos, um abraço, fui. Bom final de semana a todos. Muita temperança e menos pé na jaca. Abraço, Wilson Silvestre, de longe, falando aqui para Brasil e o mundo. Então, um abraço aí na Adriana. Alô, e até segunda. Tchau, tchau. São 8 horas e 47 minutos. A gente vai encerrando aqui nossas transmissões.